Olá, queridos amigos, queridos irmãos, estamos mais uma vez reunidos, nos utilizando do canal do Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré, no município de Poá, para realizarmos mais uma atividade ligada à casa. Lembramos que depois esta exposição, esta live estará disponível pelo canal do YouTube da Casa Espírita Maria de Nazaré de Poá. E gostaríamos de pedir que vocês pudessem dar o seu like lá no YouTube para impulsionar o nosso canal, nos permitindo assim chegar a mais corações necessitados da palavra, do esclarecimento e do consolo espírita. Queridos amigos, para quem não me conhece, que está entrando agora, meu nome é Vânia e João Firmino é o meu companheiro, meu marido. Nós dois somos trabalhadores da Casa Espírita e nós temos a responsabilidade hoje de trazermos um estudo singelo, breve, de algumas obras ligadas à doutrina espírita. A primeira obra a ser abordada é uma mensagem do livro Fonte Viva, que foi ditada por Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. A segunda obra é o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um farol a nos iluminar na jornada terrena. E por fim, estudaremos duas questões ligadas ao Livro dos Espíritos, que é a base de onde derivam as demais obras espíritas. Vamos, neste momento, elevando o nosso pensamento a Deus, buscando a sintonia dos bons espíritos, nos ligando à equipe espiritual da Casa Espírita Maria de Nazaré, para que assim possamos, unidos num só pensamento, num só sentimento, rogarmos a Deus para que possamos fazer valer a nossa jornada, que tenhamos a força de vontade necessária para irmos realizando o bom combate, que é diminuir em nós as imperfeições morais, esforçando-nos para irmos adquirindo pouco a pouco as virtudes tão necessárias à nossa iluminação. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja e assim será, com a graça de Deus, com a graça de Jesus. E com essa prece, abrimos a atividade de hoje. Vamos então, como dito anteriormente, a mensagem do livro Fonte Viva, que é a mensagem de número 94, Capacete da Esperança. E tem uma citação de Paulo no alto da página, que diz o seguinte: tendo por capacete a esperança na salvação. Paulo. O capacete é a defesa da cabeça, em que a vida situa a sede de manifestação do pensamento, e Paulo não podia lembrar outro símbolo mais adequado à vestidura do cérebro cristão, além do capacete da esperança na salvação. Se o sentimento, muitas vezes, está sujeito aos ataques da cólera violenta, o raciocínio, em muitas ocasiões, sofre o assédio do desânimo à frente da luta pela vitória do bem,
que não pode esmorecer em tempo algum. Raios anestesiantes são desfechados sobre o ânimo dos aprendizes por todas as forças contrárias ao Evangelho Salvador. A exigência de todos e a indiferença de muitos procuram cristalizar a energia do discípulo, dispersando-lhe os impulsos nobres ou neutralizando-lhe os ideais de renovação. Contudo, é imprescindível esperar sempre o desenvolvimento dos princípios latentes do bem, ainda mesmo quando o mal transitório estenda raízes em todas as direções. É necessário esperar o fortalecimento do fraco, a maneira do lavrador que não perde a confiança nos grelos tenros, aguardar a alegria e a coragem dos tristes, com a mesma expectativa do floricultor que conta com as revelações de perfume e beleza no jardim cheio de ramos nus. É imperioso reconhecer, todavia, que a serenidade do cristão nunca representa atitude inoperante. Por agir e melhorar continuadamente pessoas, coisas e situações em todas as particularidades do caminho. Por isso mesmo, talvez, o apóstolo não se refere à touca protetora. Chapéu quase sempre indica passeio, descanso, lazer, quando não define a convenção no traje exterior, de acordo com a moda estabelecida. Capacete, porém, é indumentária de luta, esforço, defensiva. E o discípulo de Jesus é um combatente efetivo contra o mal, que não dispõe de muito tempo para cogitar de si mesmo, nem pode exigir demasiado repouso, quando sabe que o próprio Mestre permanece em trabalho ativo e edificante. Resguardemos, pois, o nosso pensamento com o capacete da esperança, fiel, e prossigamos para a vitória suprema do bem. A mensagem de hoje, capacete da esperança, inicia com uma citação de Paulo, como eu disse, tendo por capacete a esperança na salvação. No tempo de Paulo, no tempo do Império Romano, o capacete era um item obrigatório na vestimenta do guerreiro. Era inicialmente feito de bronze, mas certamente de um material que conferia uma dureza e uma proteção para aquele que o utilizava. Então, o capacete, ele trazia uma defesa, ele defendia a cabeça do guerreiro, não é verdade? Hoje, capacete tem outra conotação, outro significado. Vamos lembrar que o motociclista usa um capacete para, em caso de queda, se defender de prejudicar, de causar algum dano ao cérebro, à cabeça. Então, só que hoje capacete é usado mais como segurança. Num trabalho, determinadas profissões se utilizam do capacete, porque pode cair alguma coisa na cabeça, como na construção civil. Mas no tempo de Paulo não tinha essa conotação de segurança, mas sim de se preservar, de se defender. Então é nessa ideia que nós vamos trabalhar, no conceito de Paulo de Tarso. Então, ele nos fala e trata a esperança, o capacete da esperança. Ora, quem tem esperança? Só tem esperança aquele que espera, aquele que crê. Se não acreditamos em Deus, o que esperar? Se não acreditamos que a lei do progresso é uma realidade, que esperança teremos na humanidade? A esperança nos faz seguir adiante. Emmanuel, em sua dissertação belíssima, vai dizendo
que o jardineiro, quando ele só tem aqueles talos, mas ele já vê o jardim, né, a dar as suas flores, porque ele tem a esperança, ele sabe que após o trabalho ele colherá os frutos de um trabalho bem feito. Então, a esperança nos alimenta, acreditando em Deus, sabendo que Deus nos ama, que a sua misericórdia é infinita, que a cada reencarnação estamos adquirindo conhecimentos e méritos para um dia chegarmos à luz, como o Mestre Jesus. A esperança nos faz esperar, acreditar, levar adiante o fardo que a revolta, a descrença, o medo, a preguiça deixam cair. Sigamos destemidos, sempre com esperança na renovação, porque o mundo, nosso mundo íntimo, o mundo físico, a que todos fomos chamados a viver, o mundo também se renova a cada dia. É que nós não temos condição de enxergar, de perceber, mas alguém com uma visão muito mais ampla, como os espíritos iluminados, verão a Terra incessantemente progredindo, não só a Terra como planeta, mas também seus habitantes. Não percamos jamais a esperança. A esperança nos fortalece. A esperança, no dizer de Paulo, é um capacete a nos proteger das investidas do mal, do desânimo, da falta de fé, da tristeza, da dor e do sofrimento. Tenhamos uma esperança viva, com fé. Tenhamos uma esperança operante, aquela que espera e enquanto espera trabalha. Trabalha no bem para si mesmo, trabalha no bem para o próximo, trabalha no bem para a humanidade. Graças a Deus. Agora, seguindo o nosso pequeno estudo, nós vamos passar para o Evangelho segundo o Espiritismo. A lição escolhida para hoje está contida no capítulo 5º. Eu costumo dizer que o capítulo 5º é um dos maiores, com exceção da coletânea de preces, contida no capítulo 28 e último capítulo, mas o capítulo 5º é bastante extenso e não é para menos. O seu título é Bem-aventurados os aflitos. Sabemos que todos nós passamos por aflições e Kardec laboriosamente vai pensando as dificuldades, as aflições pelas quais nós, seres humanos, passamos na Terra. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante: motivos de resignação. Esses motivos de resignação nos dão a esperança, que foi o primeiro assunto tratado aqui hoje. Motivos de resignação são os itens 12 e 13 do capítulo 5º. Porém, como a leitura é extensa, nós nos deteremos tão somente no item 13. Vamos à leitura? Depois da leitura realizada, chamaremos o João para que ele possa dar a sua contribuição. O homem pode abrandar ou aumentar o amargor das suas provas pela maneira de encarar a vida terrena. Maior é o seu sofrimento quando o considera mais longo. Ora, aquele que se coloca no ponto de vista da vida espiritual abrange na sua visão a vida corpórea como um ponto no infinito.
compreendendo a sua brevidade, sabendo que esse momento penoso passa bem depressa. A certeza de um futuro próximo e mais feliz o sustenta e encoraja. Em vez de lamentar-se, ele agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Para aquele que, ao contrário, só vê a vida corpórea, esta parece interminável e a dor pesa sobre ele com todo o seu peso. O resultado da maneira espiritual de encarar a vida é a diminuição da importância das coisas mundanas, a moderação dos desejos humanos, fazendo o homem contentar-se com a sua posição, sem invejar a dos outros e sentir menos os seus reveses e decepções. Ele adquire assim uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo como a da alma, enquanto com a inveja, o ciúme, a ambição, entrega-se voluntariamente à tortura, aumentando as misérias e as angústias de sua curta existência. Esse texto é o item 13, motivos de resignação. Vou chamar agora o João para que ele possa contribuir conosco com a sua fala, a sua exposição sobre este tema. Com vocês, o João. Amados irmãos, boa noite a todos e a doce paz do querido Jesus possa estar reinando sempre presente em nossos corações, nos dando força, nos dando coragem, nos dando serenidade que nos momentos difíceis nos proporciona a resignação necessária que a mensagem deste momento nos convida a mantermos, a buscarmos, a exercermos. E aqui o texto lido nos fala, né? Motivos de resignação. São muitos, mas, em primeiro lugar, é preciso termos conhecimento da vida na sua dimensão espiritual e na sua dimensão eterna. Somos criaturas imortais, fomos criados pelo Pai para vivermos eternamente, não morreremos nunca. Isso já é um grande alento para termos resignação, principalmente nos momentos de dor, de dificuldade, dos dissabores, né? Dos momentos de amargura. Mas, para assim agirmos, é preciso termos conhecimento da vida espiritual, da vida num todo, porque se não tivermos esse conhecimento profundo da vida na sua proporção, na sua dimensão espiritual, da eternidade do Espírito, jamais conseguiremos mantermos resignados nos momentos difíceis. É por isso que os Espíritos, lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala, né? Espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Eis, né, o principal mandamento, porque tendo amor, o amor
cobre a multidão dos pecados. Já é uma base sólida para mantermos a resignação nos nossos momentos difíceis e procurando instruirmos-nos. Aí nós vamos ter, sem sombra de dúvida, né, duas alavancas a nos impulsionar a mantermos equilibrados nos momentos difíceis e a mantermos resignados naquelas horas de turbulência, de dor, aflitivas, porque teremos aí o apoio da espiritualidade e estaremos sempre gratos pelo o sofrimento, mas para isso é preciso, antes de tudo, antes de mais nada, sabermos por que estamos sofrendo. Se não tiver este conhecimento, o indivíduo, o espírito que está no momento de sua vida maior, passando por algumas turbulências, algumas reparadoras, outras aflitivas, que estão aí para nos corrigir, nos mostrar o caminho, nos educar e nos fazer com que a gente possa, através da dor, essa benfeitora divina, que às vezes está sempre presente junto conosco no nosso dia a dia, para nos educar. Quantas e quantas vezes, né, a mãe com o filhinho ainda pequeno, e às vezes ele quer brincar com algo que não pode, quer fazer algo que não pode fazer, o que a mãe tem que fazer? Se ele está brincando com uma ferramenta, uma faca de cozinha, a criança às vezes não tem noção do perigo e ele quer brincar. E aí a mãe tem que ser firme, resoluta, autoridade, é preciso exercer a autoridade. Então, a criança às vezes chora, mas depois ela acaba se resignando e vai compreender de que a sua mamãe estava certa, estava correta. E essa situação, às vezes não acontece assim, num piscar de olho, de agora para já. Não, vai levando tempo, levando às vezes dias, meses, anos, para que a mãe possa ir domando o filhinho, vamos dizer assim. E a gente sabe que esse processo educativo é um processo já mais demorado, mais longo. Isso é o exemplo de uma mãe para com seu filhinho numa existência material aqui no planeta Terra. E é a mesma situação de Deus para conosco. A gente às vezes não quer aceitar, não quer admitir algumas situações mais aflitivas, e são muitos os nossos irmãos que agem às vezes intempestivamente ante uma situação de sofrimento, de dor, de angústia, de reparação, vamos dizer assim, espiritual. Porque a reparação, às vezes, ela é meio dolorida, não é uma situação assim tranquila, fácil. Não é, como se diz, mamão com açúcar, né? É algo mais difícil. E o espírito é preciso ter alguns conhecimentos de todo esse mecanismo da espiritualidade, da vida na sua dimensão maior, conhecer que a vida não é só esses 50, 60, 70, 80 anos que estamos vivendo e convivendo
nesta existência atual. É muito mais amplo do que nós possamos imaginar esse processo de vivermos e convivermos uns com os outros. E isso exige de nós o amai-vos uns aos outros e uma porcentagem, uma dose muito alta do que o texto nos mostra hoje, que é termos resignação nos momentos difíceis, nos momentos dolorosos, nos momentos angustiantes, e ao lado dessa resignação, dessa paciência, dessa tolerância, irmos implementando conhecimento, porque para sermos resignados a ponto de como o texto do Evangelho nos recomenda, nos fala, nos pede, se não aliarmos conhecimento, não conseguiremos esta resignação almejada, esperada e sonhada por todos nós e principalmente pela espiritualidade amiga que está aí a nos assessorar, a nos auxiliar, a nos ajudar a chegarmos ao término deste projeto reencarnatório com um saldo positivo, porque é para isto que aqui estamos. Ao findar esse projeto reencarnatório, se faz necessário que tenhamos um saldo positivo para prestarmos conta depois às autoridades maiores. Muita paz, muita luz, que o Pai nos abençoe, que estejamos sempre ao lado de nosso Mestre Jesus, porque Ele está sempre conosco. Esteve, está e estará sempre nos auxiliando, nos ajudando. Muito obrigado. Dando continuidade ao nosso estudo de hoje, nós abordaremos duas questões ligadas ao Livro dos Espíritos. São duas, a questão 570 e a questão 571. A questão 570 é a seguinte: os espíritos compreendem sempre os desígnios que estão encarregados de executar? Então Kardec indaga se os espíritos eles têm compreensão do que eles precisam fazer, o que eles executam, e a resposta: não. Há os que são instrumentos cegos, mas outros sabem muito bem com que objetivo agem. Então, nós percebemos assim: alguns são instrumentos cegos, às vezes são instrumentos do mal, às vezes instrumentos do bem. Então, aqueles que são cegos é porque ainda não detêm o conhecimento, fazem as coisas sem entender muito por que fazem aquilo, como um operário que esteja numa determinada parte de uma fábrica, ele não tem a ideia do conjunto, do todo, ele faz a peça, mas ele não entende o processo, não é verdade? E da mesma forma, aqui, quando diz assim, mas outros sabem muito bem com que objetivo agem, fica a conotação daqueles que fazem o mal, mas sabem muito bem com que objetivo estão, por que e com quais objetivos estão agindo. Então, vai também do conhecimento do espírito. O espírito mais primitivo, o espírito que teve menos existências, passou por menos reencarnações, ainda tem um conhecimento muito limitado. Então, quanto mais conhecimento, mais entendemos os desígnios, os espíritos conseguem entender melhor os desígnios, e infelizmente aqueles que se comprazem no mal sabem exatamente como fazer para nos atingir nas nossas mais caras afeições. Então, o que devemos fazer para nos defender? A primeira lição nos falou do capacete da esperança.
A segunda lição nos falou de resignação. É tudo isso junto e mais. Nos dedicarmos a fazermos o bem para não sermos alvos de espíritos infelizes, de espíritos que ainda, como eu disse, se comprazem, acham que o mal ainda lhes traz prazer em fazer o mal. A questão 571, e eu vou pedir para o João comentá-la, diz o seguinte: só há espíritos elevados no cumprimento de missões? Só os espíritos elevados cumprem missões? Ou será que espíritos medianos, mais inexperientes, também têm lá suas missões a cumprir? Resposta dos espíritos a Kardec. A importância das missões está em relação com a capacidade e a elevação do espírito. O estafeta, que leva um despacho, cumpre também uma missão, que não é a do general. Só lembrando que estafeta seria um entregador, um motoboy, para que a gente possa trazer essa linguagem para a nossa realidade e o nosso contexto. Vou pedir para o João, então, comentar, eu vou repetir a pergunta. Só há espíritos elevados no cumprimento de missões? A cada um segundo a sua capacidade de agir, de trabalhar. Então, dependendo do grau de evolução do espírito, ele vai receber uma missão de acordo com aquilo que ele pode realizar, que ele vai conseguir. Mesmo com uma capacidade, às vezes, à altura do compromisso assumido, muitos ainda fracassam. Mas são muitos, e eu digo que em número maior, os que saem vitoriosos nas suas missões. É lógico, existem grandes missionários que são aqueles que destacam nos seus compromissos, nas suas realizações, mas todos nós estamos aqui com um objetivo, com uma missão de realizarmos uma atividade, uma tarefa, de cumprirmos com aquilo que prometemos no plano espiritual, quando for-nos concedido a oportunidade de estar aqui no planeta Terra, de reencarnarmos. A cada um segundo a sua capacidade de desempenhar, porque jamais nós, inclusive tem uma frase muito conhecida, né, de todos nós, que o Pai não coloca fardos pesados em ombros frágeis. Ele nos dá a atividade segundo a nossa capacidade de executá-la, de resolvê-la, e de sairmos vitoriosos. Nem sempre isso acontece, mas a maioria dos espíritos que vêm com as missões, eu diria assim, mais elevada, mais nobre, que vai realmente surgir, eles são vitoriosos nos seus empreendimentos. É lógico que existem as exceções. Nós sabemos, não vamos aqui citar nenhum, porque o tempo até nem comporta nenhum nome, mas são muitos os espíritos que reencarnaram com missões nobres, elevadíssimas, e fracassaram, e ao invés de trazer, de realizar um bem para a sociedade e para si mesmo, fracassaram, realizaram um mal, e muitos estão respondendo amargamente pelos erros, pelas falhas cometidas. Mas, volto a repetir, a maioria saem vitoriosos. Todos nós estamos cumprindo uma missão, eu diria, aqui no planeta Terra. E à medida que nós vamos saindo vitoriosos numa, em outra e nas demais, vamos tendo condições de
assumirmos outras mais elevadas, com maiores responsabilidade. E o texto de hoje, todo o contexto, se nós observarmos, né, o capacete da esperança, né, Vânia? Isso. Pois é, nós estamos revestidos desse capacete de esperança, de dias melhores, de futuro progressista, de reencarnações futuras numa situação melhor, até num planeta melhor. Então, vamos mantermos esta perspectiva de vida. E depois, se estivermos crescendo, evoluindo, automaticamente vamos ter resignação em todos os momentos, mesmo nos momentos difíceis. E então é por aí. O tempo já se foi, a Vânia já me deu um sinalzinho aqui. Poderíamos ir comentando acerca do assunto da noite até lá por umas 19 horas, que não esgotaríamos aqui os comentários e as colocações acerca do assunto. Mas, para ser bom, é preciso que seja pouco, em doses homeopáticas para todos nós. Muito obrigado a todos que estão sintonizados conosco neste momento. Que Jesus o abençoe, o ilumine. Paz e luz a todos. Amigos queridos, vamos então encerrando nossa live, encerrando esse nosso encontro. É uma alegria enorme estarmos juntos e vamos então nos conectar, nos unir à equipe espiritual da Casa Espírita Maria de Nazaré, que faz chover bênçãos sobre todos nós. E assim nos lembramos de Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, e é a ela que oferecemos essa prece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja e assim será. Graças a Deus, graças a Jesus. Amigos, fiquem conosco todos os dias. As lives acontecem às 18 horas, somente na quarta-feira, que ela acontece às 19h30. Meus amigos, a Casa Espírita Maria de Nazaré mantém 2 atividades presenciais. Na sexta-feira, às 19h30, estudo do Evangelho. E no domingo, sempre uma palestra ligada e voltada para a família, às 9 horas da manhã. Fiquem com Deus, muita paz, muita luz, um ótimo final de quinta-feira a todos. E até a próxima. Fiquem com Deus.